Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Felipe. Essa vai ser a nossa segunda aula da parte prática da ecologia agrícola. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre dicas e padronização para a elaboração do seminário. Vou falar algumas coisinhas básicas para vocês, para tentar ajudar tanto na construção dos seus slides, quanto também para padronização, porque não adianta nada a gente ter uma apresentação que pode estar linda, maravilhosa, outra apresentação muito ruim, sendo que uma simples adequação estrutural dela pode já facilitar o entendimento e fazer com que a qualidade aumente de forma progressiva. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje tem esse tema aí, dicas e padronizações para elaboração do seminário. Primeira coisa, pessoal, por mais que vocês estudem, que vocês se esforcem, que vocês corram atrás, alguns de vocês já são um pouco mais velhos, têm uma idade um pouco mais avançada, já têm um certo conhecimento sobre o assunto, não adianta nada vocês ficarem utilizando palavras difíceis de forma que eu não entenda, as outras professoras elas não entendam, e principalmente se a gente for disponibilizar isso depois de alguma maneira, o público que for assistir a palestra de vocês, se eles não entenderem, a palestra de vocês não tem nenhum tipo de sentido. Então, a principal observação, e a primeira que eu faço aqui hoje, é se faça entender. Deixe a linguagem bem fluida, bem tranquila. Se for necessário vocês fazerem algum tipo de observação com relação a um termo mais técnico, coloque, apresente, comente sobre e deixe isso o mais claro possível, de forma que qualquer um possa entender aquilo que vocês vão estar falando. A segunda coisa, pessoal, é estudar muito sobre um determinado assunto. Não adianta nada eu trabalhar, por exemplo, com ecologia de mamíferos, que é a minha área de atuação, e começar a falar sobre, sei lá, muito sobre aves, sobre anfíbios, sobre répteis, algo muito específico, sendo que eu não vou dominar isso. Então, a escolha de um tema que vai estar associado com o seminário de vocês perpassa pela escolha de um tema que você saiba muito. Agora, se você se propõe a apresentar um tema que você não conhece, principalmente tente estudar muito, corra atrás disso, pegue vários livros, vários artigos científicos, pesquise sobre o tema, de forma que quando alguém for fazer uma pergunta para vocês, se surgirem essa oportunidade, vocês tenham conhecimento de causa necessário para sanar qualquer tipo de dúvida. E é aquela situação. Talvez vocês sejam as pessoas que mais vão saber sobre um determinado tema dentro de uma determinada palestra. Só que se aparecer uma pessoa que saiba a mesma coisa um pouco mais que vocês, se alguém durante uma apresentação que pode ser fora do seminário fazer algum questionamento, às vezes vocês vão passar vergonha. Ah, eu não sei. Não, de certa forma, também não é muita vergonha você falar que não sabe. É até um pouco honroso da parte de vocês. Mas, a partir do momento que você se torna um especialista em uma determinada área, é plausível que vocês conheçam bem o tema e possam responder a maior parte das perguntas, ou pelo menos quase todas elas. Tem coisas muito específicas de fato, vocês não vão saber e uma pesquisa seja necessária. Ou às vezes nem exista na literatura algo que responda essa pergunta, mas que você tenha conhecimento necessário para poder chegar a essa conclusão também. Terceira observação. Gente, por que que às vezes apresentações de teatro, por que que os musicais, eles são tão bem sucedidos? Por que que eles alcançam públicos diversos? É porque eles ensaiam muito. Existe uma preparação, existe um treinamento, existem os ensaios, né? E agora eu pergunto, por que que para vocês não deveria ser? Por que que tem que ser diferente para vocês? Então, é uma situação que é normal. Terminou de estudar, terminou de fazer a apresentação de vocês, vá para frente do espelho, vá para frente do computador, treine a sua fala de forma que você consiga falar sem problema nenhum, tá?
Igual, para fazer essa apresentação aqui agora, eu ensaiei 2 outras vezes antes para poder falar sem problema nenhum. Então, assim, o ensaio é primordial. E eu digo isso também para a vida de vocês. Eu já tentei vários concursos para professor em outras universidades, e no final das contas eu me saí relativamente bem graças a esses ensaios, porque a gente tem 24 horas para poder preparar uma aula. E aí, com 6, 7 horas, eu termino a minha apresentação, e o restante do tempo, até o dia seguinte, na hora que eu vou apresentar, é só ensaio, 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 de forma que, quando eu chegue para a banca e apresente alguma coisa, isso seja certeiro, seja preciso, de forma que não fique com dúvidas, que eu lembre de todos os tópicos, que tudo saia da melhor maneira possível. Então, por que você não deveria ensaiar? Né? É uma situação, é uma pergunta que eu faço para vocês. Ensaiem, não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, vai fazer com que o trabalho de vocês saia ainda mais perfeito. Não use colas. Gente, eu fiz questão de pegar essa foto na internet porque, por mais que isso seja muito comum na educação básica, eu já passei por curso superior, por apresentações de trabalhos, tanto na biologia, em outras universidades, quanto dentro da UFLA, que as pessoas iam apresentar um determinado conteúdo com uma cola na mão, com cartaz, coisas de educação básica. Vocês estão se preparando para o curso superior, para se formarem profissionais. Profissional não carrega esse tipo de situação, a não ser que seja um artifício, como, por exemplo, estou aqui usando o slide está falando não use colas. E aí, isso, de certa forma, me ajuda a lembrar outras coisas para nortear. Agora, você ficar lendo o material, aí não dá, né, pessoal? Isso daí não é mais, nós não estamos mais na educação básica, vocês têm que se formar de uma maneira que isso saia da forma mais perfeita possível e demonstre o profissionalismo de vocês. Use recursos audiovisuais. Pessoal, o que está acontecendo? Nós estamos passando por um período de pandemia que nos permite utilizar inúmeros recursos. Se vocês quiserem, depois eu posso até disponibilizar uma pequena folhinha, um material lá no campus virtual, aonde vocês têm as possibilidades diversas. Vocês podem pegar um vídeo, vocês podem pegar uma animação, vocês podem utilizar um GIF, vocês podem utilizar um meme. Hoje existe uma cultura maker, onde você, quando você vai dar uma palestra, você sugere os participantes da palestra, aqueles que estão assistindo, que eles criem algo para interagir com o prelecionista. Então, os recursos audiovisuais são diversos, mas vocês têm que entender que essas perguntas ou a sugestão de atividades, elas vão ser retóricas, né? Você pode sugerir, e aí você vai esperar um tempo, e aí você não vai ter essa resposta de pronto, imediato. E aí, o que eu sugiro para vocês, se vocês forem utilizar algo do tipo, é de repente vocês mesmos fazerem, gravarem vocês fazendo, e depois colocam como se fosse o feedback do público para vocês. É uma alternativa interessante, e é isso que eu faço com as minhas aulas na educação básica. Por exemplo, eu tenho lá uns 3 ou 4 sites específicos para fazer um quiz, uma mini gincana. E aí eu abro esse quiz, interajo com os diferentes alunos, mostro como é que é, depois eu dou um resultado final fazendo uma gamificação, dando uma premiação para os alunos que são os melhores colocados. E tudo isso graças a esses recursos audiovisuais possíveis hoje, graças a diferentes treinamentos pelo período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, usem e abusem desses recursos audiovisuais. Lembrando que tem que ter uma sequência lógica, uma sequência padronizada de tudo aquilo que a gente vai conversar daqui a pouco. Fique atento à sua postura. Gente, não adianta nada eu chegar aqui para vocês, começar a apresentar e ficar assim, torto, ou ficar com a cabeça torta, ou ficar com qualquer tipo de gestual que não seja coerente. Então, preste atenção à postura de vocês, olhem bem para aquilo que vocês estão fazendo. Eu, por exemplo, estou com 2 telas aqui, estou olhando para a câmera do meu computador e, ao mesmo tempo, eu dou uma fisgada de vez em quando no quadrinho do Zoom, para saber se a minha postura está legal, se eu estou conseguindo apresentar com tranquilidade. Tudo isso é importante e demonstra um certo profissionalismo da parte de vocês. Tá? Então, corram atrás de prestar atenção de diferentes maneiras essa questão da postura.
Depois que vocês forem assistir os vídeos de vocês, se vocês perceberem que algo ficou errado, apareceu um contexto diferenciado, ou algo que vocês não queriam, vão lá no editor de vídeo, corta esse trecho e refaz, não tem problema nenhum. Esse vídeo é exatamente para poder falar para vocês que existem essas possibilidades, ok? Então tá, para falar sobre essa padronização, a gente quer passar para vocês uma sequência que pode ser discutida e adequada de acordo com a necessidade. Eu vou apresentar para vocês lá uma sequência lógica, mas se vocês chegarem e falar assim para mim, ô Felipe, eu não concordo com essa sua sequência, será que a gente pode fazer de uma maneira diferenciada? Será que a gente pode fazer fora introdução, métodos e resultados? Será que eu posso apresentar um contexto antes? Será que eu posso fazer algo diferencial? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso, mesmo que isso seja, de certa forma, enfim, tudo pode ser conversado, tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer para vocês é que, se fugir muito do padrão, a gente adequa e a gente precisa ficar ciente disso para que não haja redução da nota, tá? Porque todos esses padrões que nós vamos passar para vocês são padrões necessários para que a gente possa avaliar todos os grupos da melhor maneira possível e da forma mais sensata e no mesmo patamar, ok? Todos os integrantes devem participar do processo de criação. Óbvio que são 5 pessoas no grupo, mas se vocês chegarem à conclusão de que, eu vou acrescentar uma sexta pessoa, acrescente, mas todas essas pessoas têm que participar, tá? Eu fiz um pedaço de slide, eu fiz outro pedaço de slide, alguém fica responsável de juntar tudo isso, de fazer uma animação diferenciada, de fazer uma sequência lógica das ideias. Depois, cada um pode fazer um pedaço do vídeo em casa, alguém fica responsável de juntar isso, tudo isso no editor de vídeo. Então, todos os integrantes do grupo devem participar de maneira, pelo menos, mais ou menos igual, tá? Para não ser injusto com ninguém essa nota, tá? Os vídeos, eles têm que ter mais ou menos 20 minutos, com um desvio aí de 2 minutos, né? O tempo de apresentação vai ser algo que a gente vai avaliar bastante, tá? E vocês têm ferramentas diversas para poder chegar nesses 20 minutos, ok, pessoal? Então, assim, eu fiz o meu vídeo, todo o meu grupo deu 18 minutos. Tá dentro do padrão? Tá, mas quanto mais próximo de 20 minutos, maior vai ser a pontuação. E as gravações, pessoal, elas podem ser feitas de diferentes aplicativos. Aqui eu coloquei 4 deles. O Google Meet, por exemplo, eu utilizo muito para aulas, quando eu vou dar alguma aula ao vivo, e eu preciso ter uma participação de diferentes interlocutores, diferentes pessoas, eu vou lá e abro um Google Meet. Ele tem hoje limite de até 1 hora enfim, e-mails diversos, mas é tempo suficiente para vocês fazerem várias apresentações, tá? O Zoom é essa ferramenta que eu estou utilizando aqui agora. Eu gosto de utilizar o Zoom porque ele mostra a carinha, esse quadradinho, e dá para você interagir melhor com o público, mostrando sua cara, fazendo um gestual, fazendo alguma coisa que seja importante para a sua apresentação. E tem outros 2 que eu já utilizei, mas, enfim, tenho pouca experiência, que é o StreamYard e esse OBS Studio. O StreamYard, inclusive, é aquele que é utilizado para fazer lives instantâneas em diferentes redes sociais. Você consegue mandar isso para o Facebook, você consegue jogar isso no YouTube. E aí, esse StreamYard, ele tem a versão gratuita e ele tem a versão paga. Tomem cuidado com isso, tá? Porque no StreamYard tem algumas ferramentas que você consegue fazer a gravação e depois você baixa, tá? O OBS Studio, ele é mais ou menos da mesma maneira, só que ele é totalmente free. Então, padronização, né? As edições são permitidas para adequação no tempo. Ou seja, se você percebeu lá que deu 15 minutos de apresentação de todos os integrantes do seu grupo e você quer acrescentar uma informação, alguma coisa adicional, recorta o vídeo, encaixa trecho do vídeo que você quer para você fazer com que encaixe dentro do tempo necessário. Na gravação, deve-se mostrar os slides e o prelecionista ao mesmo tempo. Ou seja, é isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou apresentando os slides, eu estou falando sobre um determinado tema, e ao mesmo tempo esse quadradinho com a minha cara está aparecendo, tá? Isso é algo que a gente está pedindo como sendo padrão para todas as apresentações. Depois da apresentação pronta, mais para frente no campus virtual, nós vamos passar para vocês
o link para vocês jogarem no Drive compartilhado para que nós, professores, tenhamos acesso, e depois desse acesso, a gente vai poder avaliar com tranquilidade, lembrando que depois que vocês jogarem no Drive, é interessante que vocês tenham um vídeo também guardado com vocês, porque se esse arquivo vier corrompido, muito provavelmente a gente vai solicitar que vocês mandem de novo, coloquem de novo esse arquivo dentro do Drive compartilhado ou nos enviem de alguma outra maneira. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado o conteúdo e a estrutura da apresentação e o domínio do tema. Ou seja, eu tenho aí pessoas que já trabalham com aquilo que vocês vão apresentar. Então, vai ser mais fácil para essas pessoas. Mas se você não domina bem o tema, estuda bastante para demonstrar esse domínio do conteúdo do tema dentro da estruturação que nós estamos sugerindo. Lembrando que essa estrutura é negociável. Vocês podem chegar para a gente e falar assim, ó, Felipe, a estrutura da apresentação, eu quero fazer alguns ajustes sem ter o prejuízo de nota. Nos comuniquem, isso não terá nenhum tipo de problema, e a gente vai avaliar da melhor maneira possível. Desenvoltura da apresentação, né, vocês podem utilizar qualquer tipo de gestual, desde que vocês mostrem a cara de vocês, mostrem que utilizem a câmera dentro das possibilidades. O tempo de apresentação, né, quanto mais próximo de 20 minutos, melhor. E a nota, ela vai ser igual para todo mundo. E é por isso que nós estamos pedindo aí que todos os integrantes do grupo participem de todos os momentos, desde a confecção dos slides até da discussão, dessa explanação que vai ser feita na frente da câmera. E, pessoal, das outras vezes, a outra professora chegou a fazer uma sabatina, algumas perguntas num dia marcado. Isso para a gente é inviável porque nós temos 7 turmas, enquanto que anteriormente existiam 1, 2 turmas de atividade prática, né, de turmas práticas. Então, assim, para nós se torna inviável. Portanto, essa avaliação do seminário vai ser feita somente pelo envio dos vídeos, ok? Então, pessoal, qual vai ser a padronização do nosso trabalho? Então, a gente está sugerindo que tenha basicamente 6 partes. A primeira é a capa, onde basicamente vocês vão apresentar o tema de vocês. Se houver um subtema, vocês podem apresentar esse subtema, isso é extremamente pertinente, uma vez que existem vários grupos com o mesmo tema, o que diverge são esses subtemas. Nós recebemos até agora 7 grupos, e, enfim, já percebemos que 2 grupos já têm esse conflito de tema, né, e foram separados por subtemas. E os integrantes do grupo. Se algum integrante do grupo tiver alguma experiência sobre um determinado conteúdo, vale a pena um pouco vocês falarem sobre essa experiência da pessoa. Ó, fulano de tal, ele já trabalha com controle biológico, ele já trabalha com sistemas agro-silvopastoris já há 2 anos, é orientado de fulano de tal, já tem tantos artigos publicados. Isso não, assim, particularmente eu não vejo problema nenhum, tá? Mas se atentem que essa apresentação ela tem que ser rápida, 1, 2 minutos no máximo. Na sequência, vocês vão passar para o sumário. O sumário é basicamente a sequência lógica de apresentação, tá? Essa sequência a gente já está dando para vocês. Mas se dentro, por exemplo, dessa contextualização que a gente vai falar depois, tiver vários subníveis, vocês podem apresentar nesse momento, demonstrando aí uma sequência lógica dessa apresentação. E, por fim, a contextualização. Eu mudei um pouco aquilo que a antiga professora mencionou nas outras aulas dos semestres passados, que ela colocava isso como se fosse uma introdução. E, na verdade, a contextualização seria um termo mais adequado para falar um pouco mais sobre conceito, para falar sobre uma problemática. Vou dar como exemplo aqui controle biológico. Em 2008, eu trabalhei dentro do departamento de entomologia com Apis gossip. Perdoe-me se eu estiver falando o nome da espécie errado, tá? E aí, esse Apis é uma praga agrícola. E existem diferentes formas de você fazer o controle. E a gente utilizava uma determinada joaninha. Espécie me fugiu aqui agora. E aí, é interessante para alguém que vai assistir saber o que é um Apis. Por que ela tem essa importância agrícola? Quais são os principais predadores? Por que a joaninha, às vezes, foi escolhida para fazer esse estudo? Falar um pouco sobre o controle biológico de uma forma geral. E aí, vocês apresentam uma problemática. Olha,
o AFES ele tem afetado plantações por todo o Brasil, ele tem diminuído em X% o lucro dos pequenos proprietários rurais ou das grandes latifundiárias, não sei. E aí, depois de você apresentar uma problemática, você passa para que, na verdade, vai ser o objetivo do teu trabalho. Ó, a gente vai tentar explicar para vocês como é que faz esse controle biológico, tá? E aí vocês vão passar para as outras 3 partes. Revisão bibliográfica, conclusão e referências. Nessa revisão bibliográfica, como você tem uma pergunta, eu vou fazer o controle biológico do AFES usando uma joaninha, porque o AFES ele tem destruído muitas plantações e a gente precisa acabar com elas. E aí, como é que eu vou acabar com elas? Quais são as metodologias desenvolvidas? Qual a quantidade de joaninhas necessárias para acabar com X hectares de uma determinada praga? Enfim, tudo aquilo que seja necessário para responder a pergunta que você criou dentro daquela contextualização, tá? Depois que vocês apresentaram esses métodos, que isso basicamente são os métodos, entra a parte da discussão, dos resultados de discussão, onde vocês falam assim que houve resultados muito positivos, utilizando alguns poucos indivíduos de joaninha para acabar com até 100 hectares de uma determinada cultura, onde estava totalmente infestado com afis, e aí vocês podem fazer uma comunicação entre diferentes trabalhos. E aqui a gente está sugerindo que vocês utilizem pelo menos 5 artigos científicos, tá? Ah, professor, mas eu estou querendo utilizar 3 artigos e 2 livros, tem problema? Particularmente, não vejo problema nenhum nisso. Mas lembrem-se que os artigos científicos, eles têm aquela questão mais apurada, eles têm um editor-chefe que passa por um editor de área, que repassa para 2 ou 3 revisores. Então, os critérios para a publicação de um artigo científico são muito mais apurados do que de um capítulo de livro, ok? E depois da revisão bibliográfica, depois de apresentação dos métodos, dos resultados, de uma breve discussão, vocês apresentam a conclusão ou conclusões. Nesse caso, que eu estou sugerindo até umas considerações finais, porque às vezes o que vocês vão falar não é uma resposta direta ao objetivo que foi apresentado lá na contextualização, mas sim uma sugestão, eu fiz o levantamento, mas existe uma necessidade eminente de mais pesquisas para saber qual que é a etologia desse tipo de joaninha, qual que é o comportamento do AFES, será que ele tem uma capacidade de dispersão maior, será que existe uma mutabilidade, não sei, dentro da genética desse organismo que gera uma resistência. Então, é o momento de você fazer o fechamento e fazer algumas considerações finais que você acha necessário para fechar com chave de ouro do seu trabalho. E, por fim, as referências que você usou. Óbvio, se você utilizou livro, se você utilizou artigo, você tem que apresentar de alguma maneira. Então, nesse final, você vai colocar a referência completa, tá, pessoal? E aí, vamos tentar utilizar a BNT para poder fazer essa apresentação das referências. Lembrando que, se lá na contextualização eu coloquei um conceito e esse conceito ele foi retirado de um livro, coloca na pontinha embaixo ou no cantinho do seu slide, sei lá, Machado et al. 2021, ou Leonardo et al. 2019, de forma que depois, quando a pessoa estiver assistindo a sua palestra, ele possa ir lá no final da tua apresentação, opa, eu vi lá o Leonardo et al. 2019, qual que é? Opa, vou anotar aqui o nome do artigo, vou anotar aqui o capítulo do livro que eu quero ler depois desse material para ver se isso vai me acrescentar de alguma maneira. Beleza, pessoal? E, por fim, depois das referências, vocês coloquem lá um obrigado e apresentem um e-mail de vocês para alguma dúvida que o pessoal achar necessário fazer para vocês diretamente. Ok? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. A aula de hoje é bem reduzida, breve mesmo, é algo de padronização. Lembrando que em breve nós vamos colocar lá todo o cronograma de entrega dos trabalhos, sendo que a Lívia, que é a outra professora, ela já apresentou, ela já respondeu alguns e-mails apresentando esse cronograma de entrega de atividades. Eu peço para que vocês prestem o máximo de atenção nesse cronograma e principalmente no campus virtual, que é onde a gente vai colocar a maior parte das informações. Então, muito obrigado, tá aí os nossos e-mails novamente, abraços a todos.